Vamos mais um episódio de como perder peso e gordura da cintura com a ajuda de ciência. Estávamos olhando para conselhos dietéticos, que examinamos exercícios simples que todos podem fazer em casa para ajudar a diminuir as linhas da cintura. E se unirmos os dois, o resultado deve ser incrível. Agora, se você veio ver de como perder peso ou você acabei de pesquisar exercícios e você clicou neste vídeo, estou muito feliz que você está aqui porque decidiu que quer fazer uma mudança. Decidiu que quer ser mais saudável e decidiu que quer benefícios para a saúde, e como expliquei que você vê que a gordura não é apenas a polegada que podemos apertar, você vê que é conhecido como gordura subcutânea. Mas gordura perigosa real é uma gordura em torno de nosso abdômen e gordura interna, gordura ao redor. Nossos órgãos, conhecidos como gordura visceral. Agora sabemos que grandes quantidades de gordura visceral nos colocam em risco de doenças cardíacas, nos colocam em risco de diabetes tipo 2. Nas mulheres está até mesmo sendo descoberto que coloca você em maior risco de câncer de mama. Então, essa é a introdução feita. A seguir vamos aprender os 6 exercícios do estudo feito em Oxford. Você precisa tentar fazê-los 4 vezes por semana em dias em que são muito fáceis de fazer. Não demoram muito para que alguém possa fazê-los em casa. Se você os fizer corretamente, pode esperar perder cerca de 2 centímetros da sua cintura em apenas 6 semanas, e isso sem qualquer mudança na dieta. Então, vamos aprender os exercícios e depois vamos dar uma olhada na ciência por trás deles e como tudo funciona. Então vamos começar com a única prancha do antebraço. Coloque o seu antebraços no chão com os cotovelos alinhados abaixo dos ombros e braços paralelo ao corpo e segure por 20 a 30 segundos. Agora, se for um pouco difícil, você pode fazer uma prancha de joelho em vez de descansar os joelhos sobre o aterrar e colocar as mãos diretamente sob o ombro, como se estivesse. Para fazer um pressionar para cima, segure por 20 a 30 segundos. O primeiro exercício agora está feito. Vamos. Passe para o segundo no estudo, que é um abdominal básico. Então sente-se no chão, dobre os joelhos. Mantenha-os juntos e mantenha as mãos sobre o peito ou suas têmporas ao fazer os abdominais. Evite colocar as mãos para trás. Sua cabeça ao fazer o sit-up. Para todos os exercícios no estudo, os participantes fizeram 3 séries de 10. Portanto, tente fazer isso ou construa seu caminho até. Já estamos na metade do caminho. Então a seguir temos flexões na altura do joelho. Então deite sobre ou dobre os joelhos e mantenha as pernas levantado e com o objetivo de tocar os joelhos com os cotovelos. Mantenha as mãos ao lado de sua cabeça e aperte o estômago quando seus cotovelos tocarem os joelhos. Que você indo muito bem. Acho o próximo exercício um pouco mais fácil. Então é como um exercício de descanso e é a crise básica. Então deite no chão. Dobre os joelhos e coloque as mãos ao lado da cabeça. Agora, contraia lentamente o abdômen, trazendo as omoplatas do chão. Precisa ter certeza de que você está levantando o ombro do chão para este exercício. Para ser eficaz, se você quiser adicionar um pouco mais de resistência, este exercício que você pode fazer, a perna alta crunches em vez ou alternada. No entanto, isso é opcional. A única diferença é que você mantém as pernas retas no ar e toca os dedos dos pés. Mais uma vez, você precisa ter certeza de que está levantando o ombro do chão para que este exercício seja eficaz. Em seguida, temos o sit-up e a torção para. É o mesmo movimento de um sit-up que fizemos anteriormente, mas no topo gire o corpo conforme mostrado. Certifique-se de alternar os lados a cada vez para garantir que você malhe ambos os lados. Se você lutar com isso, os abdominais que prendem os pés ajudarão. Para começar finalmente, é hora dos levantamentos dorsais, também conhecidos como Superman. O objetivo deste exercício é trabalhar os músculos da parte inferior das costas após completando os exercícios abdominais. Deite-se de bruços no chão. Estique os braços e as pernas e levante lentamente o peito e as pernas do chão, enquanto aperta a parte inferior das costas. Em seguida,
Abaixe-as lentamente de volta ao chão. Novamente fazer isso por 3 séries de 10. Então esses são os exercícios feitos e por favor, lembre-se de que se você os fizer corretamente, você pode perder pelo menos 2 centímetros da sua cintura em 6 semanas, o que é ótimo. Mas também definitivamente não é tão bom quanto o grupo de controle de dieta sobre o qual falamos em episódio 1 que não perdeu 0,5 a 1 kg a cada semana e depois de 6 semanas eles perderam 5 centímetros na cintura e isso é porque os participantes que fizeram apenas exercícios abdominais, portanto, não fizeram nenhuma mudança na dieta. Estavam apenas melhorando o tônus muscular. Agora você pode estar pensando: o que quer que você queira dizer com isso? Melhorando o tônus muscular de seu corpo, capaz de segurar a gordura melhor. Então o que isso significa é que você não está realmente perdendo gordura, mas seu corpo está segurando a gordura melhor. Então está melhorando a aparência da cintura. Portanto, a redução de 2 centímetros. É por isso que é muito importante que você não esteja apenas concentrado em fazer abdominais para perder mais. Você quer perder peso mais rápido? Entra no link na descrição do canal.